Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de maio de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Rejubilai nesse dia e exultai, que grande recompensa vos está reservada no céu, porquanto assim é que os pais deles trataram os profetas. Lucas 6:23, meta do mês. Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Ao passo que o Espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo o restringe às mesquinhas proporções da efêmera existência do homem. Allan Kardec em Obras Póstumas. Meta do dia: eliminar preconceitos referentes à cor da pele, idade ou sexo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem no mundo espiritual. Sofrem com saudades, sofrem perseguições, sofrem de diversas naturezas. Que nesse instante os bons espíritos possam auxiliar esses irmãos, principalmente aqueles que estão internados nos hospitais do mundo espiritual, estão envoltos nas viciações de toda natureza. E ore, Jesus, por seus familiares que aqui no mundo terreno se encontram, para que, ao lembrar deles, possam desenvolver a saudade, desenvolver o amor e o hábito da prece. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia de iniciarmos o tratamento espiritual. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, da gula, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se você está doente com diversas enfermidades, vai no médico, procura os laboratórios e não conseguem detectar o seu problema, você pode estar desenvolvendo uma doença fantasma. Você anda nervoso, irritado, com ideações suicidas. Se você briga constante com os seus amigos, com os familiares, no ambiente de trabalho, então você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Se você não consegue emprego, se você está em grandes dificuldades e você já pensou em mudar seus pensamentos, suas atitudes? Então venha fazer o tratamento espiritual. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66984 66 7110.
Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. É um livro psicografado pelo médium Valdo Vieira. A organização desta obra é por ordem alfabética de o nome dos espíritos. Há dias nós estamos estudando as comunicações do espírito Lameira de Andrade. E hoje nós vamos ler mais uma mensagem. Onde estão eles? O movimento de contradita aos fenômenos mediúnicos de Hydesville, que precederam o lançamento da doutrina espírita através da França, começou nos Estados Unidos, por intermédio de púlpitos e jornais que se precipitaram furiosos contra a ideia da sobrevivência. Entretanto, uma das primeiras refutações organizadas de que se tem notícia partiu de três autoridades da Universidade de Buffalo, na América do Norte, em 1851, que publicaram curioso trabalho, no qual pretendiam demonstrar que os ruídos em presença das irmãs Fox eram motivados por estalos das articulações dos joelhos. Nada conseguiram. Os raps e as mesas girantes espalharam-se pelo mundo. Em plena atoarda de prós e contras, erros e acertos, Allan Kardec editou O Livro dos Espíritos em 1857, levantando as bases da doutrina espírita devidamente codificada. E desde então, agigantaram-se os golpes sobre a nova revelação que veio repor os ensinamentos do Cristo no lugar justo. Proliferaram em torno dela perseguição e sarcasmo. A imprensa sensacionalista articulou noticiários inverídicos. O materialismo acadêmico jurziu-lhe as manifestações amarteladas de zombaria. Igrejas tradicionais opuseram-lhe campanhas de descrédito. O clero de várias religiões tentou sufocar-lhe os princípios. Experimentadores armaram-lhe ciladas. Comentaristas sofismaram-lhe os ensinos. Detratores divulgaram calúnias, escarnecendo-lhe as atividades. Penas remuneradas endereçaram-lhe críticas contundentes. Falsas confissões foram arrancadas a médiuns enfermos ou afastados das obrigações assumidas. Fraudes múltiplas foram inventadas e praticadas no intuito de se lhe desmoralizarem afirmações e serviços. Contudo, ninguém gravou os nomes de quantos apedrejaram ou tensionaram diminuir a doutrina espírita em mais de um século de conferências, panfletos, reportagens, escândalos, injúrias, sermões, afrontas, inquéritos e abusos contra ela. Onde estão eles?
Ao invés disso, encontramos Cristo e Kardec sempre mais unidos na construção doutrinária do Espiritismo. Quanto mais combatidos, mais lidos. Quanto mais supostamente rebaixados, mais altos. E quanto mais agredidos pelas conveniências humanas, mais ansiosamente procurados para solucionar as necessidades do raciocínio e os problemas do coração. Procuremos, assim, multiplicar as obras de fraternidade e amor. Meus amigos, é uma mensagem muito profunda, esta mensagem de Lameira de Andrade. Onde estão eles? Hoje ainda se faz isso. E como o Brasil está num processo, não só o Brasil, mas todos os países estão passando pelo processo de, de imposição de outras ideologias, de outras crenças, como se elas fossem verdadeiras. É como se nós estivéssemos revivendo os idos dos anos 1000, quando na Idade Média a Igreja Católica se achava prepotente e caçava todos aqueles que pensavam diferentes, impondo torturas, queimas de corpos em praças públicas por meio da Inquisição. Meus amigos, parece que aqueles espíritos que viveram naquela época reencarnaram novamente e estão tentando impor suas crenças, seus modos políticos de ver a organização do mundo, como se os demais não pudessem sobreviver. É uma imposição de ideias, de crenças, de meios de trabalhos, de políticas, de estruturas que vão oprimindo as outras, aquelas que não são vistas a, como as verdadeiras representantes de Jesus. É um grande engodo nosso criarmos estruturas desta natureza. Nós vamos trazer grandes dores e grandes sofrimentos a uma grande quantidade de multidão. Tentaram fazer isso com a doutrina espírita. Criaram diversas maneiras de caçar o espiritismo. Tivemos aqui o espírito Lameira de Andrade não coloca, né, a questão da noite de São Bartolomeu, que foi a queima de diversas obras de Allan Kardec lá em Barcelona. E foi um dos meios que nós tivemos de maior adesão ao Espiritismo. Diversos jornais comentaram sobre isso, e não só os jornais, mas naquela região, daquela época, muita gente ficou curiosa para ler essas obras que foram queimadas. E por diversas épocas nós vamos ver que a igreja dominante também queria queimar e queimava e até escondia livros que achavam que não podiam ser lidos. Nós vamos ver isso no Concílio de Nicéia, quando Constantino exila os bispos, padres que pensavam diferente, quando muitos não foram assassinados naquela época, queimando inclusive obras que eles liam de maneira que eles achavam que era deturpada ou que fugia dos tais dogmas. Então, meus amigos, nós estamos do lado de cá hoje e também passamos por diversos processos nesse sentido.
E qual que é o compromisso do Espiritismo hoje? É voltar às bases evangélicas, é trazer-nos para a realidade do Cristo, para como viviam os primeiros cristãos. É fazer a gente voltar à essência do Cristo. E se nós formos analisar, muitas vezes nós estamos deturpando os evangelhos do Cristo. Cada grupo religioso achando que estão com a verdade. E nós já fizemos isso na história e sabemos que não deu nada certo. E a gente vê isso, inclusive membros das igrejas dominantes fazendo isso. Então nós temos que rever nossos posicionamentos, nós temos que rever o Evangelho de Jesus. Quando nós buscarmos a essência do Cristo, a moral de Jesus, se você tem dificuldade para encontrar a moral do Cristo, eu tenho um livro que eu recomendo muito para você. Se você não consegue, lendo os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, o Ato dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas universais e o Apocalipse, e mesmo assim você não consegue compreender o Evangelho do Cristo, olha, tem uma obra maravilhosa que Allan Kardec, junto com os Espíritos, junto com Jesus, trouxeram a moral do Cristo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma olhada, verifique. Meus amigos, vamos fazer nossa prece. Graças a Deus, nós queremos, Jesus, nesse instante, colocar em tuas mãos todas as demais religiões, as de matriz africana, o candomblé, a umbanda, colocar em tuas mãos todas as lideranças espíritas, todos aqueles que trabalham na mediunidade, na evangelização, na instrução. Queremos colocar também os líderes evangélicos das igrejas pentecostais, neopentecostais, das igrejas protestantes, da Igreja Católica, todas as lideranças de outras religiões, do judaísmo, do islamismo, do budismo e assim por diante. Que esses irmãos buscam na essência desses livros sagrados de cada grupo religioso, a essência, o amor que ali está inserido. Sabemos que Jesus é o grande governador da terra e todas as religiões, cristãs e não cristãs, estão sob a tutela do Cristo. E em seus livros sagrados, ao lê-los, ao estudá-los, vão encontrar a essência de Jesus, que é o amor. Então, Jesus, que possamos, cada um de nós, parar com essa coisa feia que estão envolvendo as religiões, as críticas das religiões do outro, as perseguições baratas, as perseguições simplesmente por perseguir, porque os outros seguem outras religiões. E ajude também, Jesus, a combatermos as perseguições por causa da cor da pele, as perseguições por causa do sexo, que possamos aprender, Jesus, o amor. Há mais de 2000 anos, o teu evangelho foi promulgado a todos os pulmões, às margens de lagos, nas ruas, nas sinagogas, e parece que ele foi esquecido, porque o que pregava Jesus era o amor. Que possamos desenvolver o amor, Jesus.
a caridade, a fraternidade, a bondade, a benevolência para com todos, começando com aqueles que convivem conosco em nossa casa. Quantas famílias estão expulsando, matando seus filhos, porque pensam diferente, porque são diferentes. Mostra para nós que ainda não aprendemos a amar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.